Amigos, eu estou aqui de volta para fazer a minha segunda palestra, que, como eu disse antes, versará sobre o comunismo de Marx na ideologia alemã. Essas palestras têm um significado para mim de rememoração de leituras e conceitos que eu adquiri ao longo da vida. E nesse caso hoje específico, isso aí tem um significado de memória, uma memória ativa que ainda tem importância e influência na minha vida pessoal, pesquisador, articulista e assim sucessivamente. Porque durante a semana eu fiz já um artigo que será seguido por outro sobre a concepção de comunismo no seu sentido verdadeiro, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no socialismo real do leste europeu e em outros lugares, que é só uma forma de nacional-socialismo, uma forma de totalitarismo, de revolução nacional, que se impõe aos indivíduos, que se impõe às pessoas, na base de um igualitarismo que não expressa a realidade da sociedade humana. E especificamente eu separei já alguns textos, alguns textos que são essenciais e que me chamaram a atenção aí pelos anos 80, pelos anos 70, sobre a concepção de comunismo. Eu nunca entendi, mesmo na minha tenra infância, já tomando contato com o marxismo, que o socialismo real fosse efetivamente o comunismo, mas que era um vestíbulo, que era uma forma de começar a preparar as condições do comunismo. E sempre tive isso como certo. E hoje eu confirmo, exatamente pelas leituras, pela minha pesquisa, eu confirmo essa visão. O socialismo real foi apenas a fase de transição que Marx achava que era rápida e pequena para se chegar ao comunismo, mas que se prolongou indevidamente. Mais proximamente eu vou falar sobre esses conceitos que ele emite na Guerra Civil em França, em 1871, a respeito da Comuna de Paris. Então, eu quero que vocês tenham em vista exatamente essa necessidade, né, de rever efetivamente esses conceitos e colocar o comunismo na sua acepção verdadeira. Mas antes, eu quero fazer alguns avisos. No meu site, O Professor, vocês encontrarão lá já a pasta da palestra anterior. E eu já vou colocar alguns dos meus livros para vender lá. Não em PDF, só colocarei as capas. Eu estou montando junto com a minha palestra uma editora, uma atividade que secunda as palestras, a minha atividade de palestrante, e eu estou colocando certos itens para venda. Eu estou fazendo os meus livros de forma física, eu mesmo, já que as editoras cobram muito alto para fazer mesmo pequenas tiragens. Então eu estou fazendo os livros físicos. Mas de qualquer forma, em e-book eles já estão prontos e contam com uma inovação que eu fiz, que eu realizo, que é colocar inserções de vídeos meus explicativos dentro desses livros. Então, quando vocês puderem, vocês vão lá no meu site, analisem se querem comprar. Geralmente é 10, 15 reais esses e-books. E pode ser bastante interessante para vocês, até porque com as inserções, com as atualizações que eu faço, eu não cobro e passo para o comprador, aquele que comprou os e-books, se deixarem aqui o e-mail, eu atualizo e mando para essas pessoas já atualizado. Então a compra é uma só. Ela só se faz uma vez. Depois eu vou atualizando de acordo com o meu esforço, o meu trabalho. Ok? A primeira palestra eu estava muito tenso, hoje eu estou tenso, mas é bem menos, entendeu? Eu estou mais desenvolto do que da primeira vez. É assim mesmo, todo começo é difícil,
depois as coisas vão se tornando naturais, e aí a gente se desenvolve, se solta um pouco mais, se lança um pouco mais e pode oferecer um trabalho maior e melhor. A interatividade com vocês se faz de uma maneira que eu ainda não entendi bem aqui, né? As pessoas podem fazer, quando quiserem, perguntas e comentários aqui na minha página. Eu estou deixando aqui uma parte referente à pergunta e tal. E aí eu continuo efetivamente a fazer a minha palestra aqui. É só vocês mandarem perguntas que depois eu respondo para vocês, ok? Então eu separei alguns textos que depois eu vou deixar separado em PDF para vocês, da ideologia alemã, de Marx e Engels, que é um livro que foi feito em 1847, se eu não me engano, e como outros textos de Marx, não foi publicado. Na verdade, Marx só publicou ao longo da vida 24% daquilo que ele escreveu. Alguns livros, inclusive da juventude e tal, principalmente da juventude, foram deixados sem publicação porque tanto Marx quanto Engels queriam apenas ver com mais clareza as coisas que eles pensavam. Então deixaram, como eles disseram, a crítica roedora dos ratos, esses volumes que foram depois achados por Davi Riazanov na União Soviética e foram publicados. Eles hoje devem estar no Instituto para Estudos e Pesquisas sobre o Socialismo na União Soviética, já que o Instituto Davi Riazanov acabou com a queda da União Soviética. Então, esses textos devem estar lá, esses manuscritos que foram publicados e que causaram, principalmente nos anos 60, uma comoção muito grande no movimento comunista, coisa que também eu vou analisar proximamente nas próximas palestras. Mas é preciso entender que o contexto da ideologia alemã é de crítica àquilo que Marx considerava a ideologia fraseológica, entendeu, dos seus companheiros, os chamados jovens hegelianos. Na relação com eles, eles começaram, Marx e Engels, mas principalmente Marx, a bater de frente com esses neo-hegelianos, que ainda faziam uma análise da realidade segundo pressupostos idealistas provindos de Hegel. Nos meus artigos eu já mostrei que efetivamente não há muita diferença entre a concepção dialética de Hegel e de Marx. Na verdade, não há ruptura ou inversão nenhuma. Mas Marx faz realmente uma queda nas condições materiais. Ele deixa de lado, evidentemente, certas concepções, certas ideias, e deixa de outro e passa a tratar fundamentalmente das relações sociais. É preciso dizer que Marx também pode ser considerado um dos criadores da sociologia, embora o núcleo central dela tivesse sido só encontrado por Augusto Comte quando formulou a questão da troca simbólica, o fenômeno associativo. Mas quando Marx fala nas relações econômicas, ele está introduzindo alguns aspectos fundamentais da sociologia, embora ele não possa ser considerado propriamente, intencionalmente, um sociólogo, mas contribui também de uma certa maneira nas questões referentes às relações de trocas, às relações sociais, para o surgimento da sociologia. Mas isso não nos interessa aqui. O que nos interessa basicamente me interessa especificamente, eu estou passando para vocês, é exatamente a questão do quê? De como ele faz essa passagem, para as relações materiais, criticando certos valores e certas ideias.
Como eu tinha dito e como eu tenho dito em inúmeras vezes, como eu propus efetivamente da última vez, e seguindo Hannah Arendt, existe sim uma relação entre a visão real de comunismo em Marx e de sua época, entendeu, de outros utopistas, e o liberalismo, que ele de uma certa maneira recusa. Na ideologia alemã, na parte referente ao comunismo, que algumas dessas partes eu vou ler aqui, Marx tem uma visão tipicamente materialista, sem as ideias, sem a autonomia das ideias, coisa que desmente muita gente que diz que no jovem Marx existe a questão das ideias. Ele faz críticas fundamentalmente a essa fraseologia. Por exemplo, a questão do liberalismo de Max Stirner. Eu vou tentar ler aqui e mostrar para vocês essa questão. Aguardem um pouquinho aí que eu... São Marx chama o comunismo de liberalismo social porque ele está bem ciente da má fama de que goza a palavra liberalismo entre os radicais de 1842 e entre os livre-pensadores berlinenses mais extremos. Essa transformação lhe dá simultaneamente a oportunidade e a coragem de pôr na boca dos liberais sociais todo tipo de coisas que antes de Stirner ainda não haviam sido pronunciadas e cuja refutação deve então ao mesmo tempo refutar o comunismo. A superação do comunismo se dá mediante uma série de construções em partes lógicas e em partes históricas. Vocês verificam na edição que eu tenho aqui, a questão de como há uma certa identificação entre comunismo e liberalismo. Deixou agir o liberalismo político e transformou a nação em proprietária suprema. O comunismo, portanto, nem precisa mais abolir a propriedade pessoal, mas quando muito equilibrar a distribuição dos feudos, dela instituir a égalité sobre a sociedade como proprietária suprema e sobre o vadio, lumpe, confiram o que diz São Marx, entre outros textos, no Égalité de 1840. A propriedade social é uma contradição, mas a riqueza social é uma consequência do comunismo. Fourier diz centenas de vezes, em oposição aos modestos moralistas burgueses, que o mal social não consiste em que alguns tenham demais, mas em que todos tenham muito pouco, razão pela qual ele aponta em Le Force Industrie para a pobreza dos ricos. Da mesma forma, já é dito na revista comunista alemã, Die Stimme des Volks, a voz do povo, publicada em Paris no ano de 1839, antes, portanto, das garantias de Weitling. A propriedade privada, tão louvado dirigente como inocente lucro privado, evidentemente prejudica a riqueza da vida. Aqui São Sancho toma pelo comunismo a representação que dele fazem alguns liberais, que transitam para o comunismo o modo de se expressar de alguns comunistas, que falam de modo político por razões muito práticas. Vamos tentar entender essa questão. Mais abaixo, Marx tem uma relação que é preciso que se entenda, essa queda nas relações sociais concretas, ela tem um significado muito importante para o pensamento de Marx, mas confirma efetivamente que Marx analisava as relações humanas somente levando em consideração a sua inserção nessas relações sociais, sem considerar a autonomia do indivíduo, a subjetividade. Ele se refere mais abaixo, nós vamos ver depois, ao papel do direito e às formas de consciência religião, direito, enfim, a própria política, como formas que falseiam essa relação entre os pobres e os ricos, de que falam todos os ideólogos alemães. E ele fala também, nós já falamos sobre isso nos artigos, ou seja, de que Marx considerava que toda forma de consciência social que não levasse em consideração essas relações sociais concretas falseava a realidade da exploração, dessa desigualdade, em prol exatamente da burguesia, da sociedade burguesa. Ele não entendia que o direito podia ser um campo de luta porque ele não tinha uma concepção de autonomia das ideias.
não adianta as pessoas dizerem hoje que ele tinha assim, porque ele não entendia aquilo que é fundamental, que é a autonomia das ideias. É muito importante fixar isso, porque assim nós vamos entender a minha proposta aqui com relação a isso. A gente só pode adaptar Marx juntando Marx com uma concepção subjetivista, que foi o que a Segunda Internacional e os austro-marxistas fizeram a partir da associação de Marx com Kant. Mas nele não existe isso. Fazendo essa junção, a gente pode pensar um marxismo em que as ideias fazem parte das relações sociais e econômicas, e a partir daí elas podem significar fundamentalmente um campo de luta para se chegar à utopia. Essa é a verdade de Marx, entendeu? Mesmo dentro do jovem Marx. Muita gente critica, eu acho que existe um jovem Marx e um velho Marx, entendeu? E fica claro isso na questão do direito, porque Marx considerava ainda que o direito tinha autonomia nesta época, e depois de 1848, ele passou a entender o direito mais como uma expressão concreta exatamente dessas relações sociais de exploração. Aí vocês vão dizer, mas o senhor acabou de dizer que no jovem Marx não existe isso. E uma coisa é o falseamento do real, outra coisa é a expressão concreta das necessidades de exploração concretas da sociedade. São coisas diferentes. Admitir que o direito e as formas de consciência social têm uma história própria é uma coisa. Outras dizer que não tem é outro problema. Na crítica à filosofia do direito de Hegel, ele diz que o direito tem história própria, autonomia. Depois ele diz, já nos Grundrisse, em outros textos do velho Marx, ele diz que não. A forma melhor de entender essa dicotomia autosseriana entre jovem e velho Marx é se dar exatamente no direito, mas nós podemos ver também na religião e na política. Então Marx nunca trabalhou com a autonomia subjetiva das ideias, mas elas existem e ele tem que aceitar. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui em relação ao direito. Aguardem aí um pouquinho. Vamos ver se eu acho aqui. Eu estou procurando na edição. Depois eu vou ter que achar isso aqui porque eu não estou encontrando aqui. Não estou encontrando aqui. Mas ele diz, evidentemente, que diz efetivamente que o direito serve exatamente ao propósito da exploração. Bem, isso aí também é bastante conhecido, né? Bastante entendido isso aí, né? Então, prosseguindo na nossa análise, na nossa proposta, nós vamos entender a questão seguinte: o que significa necessariamente a proposta comunista de Marx, que não está dissociada das concepções de outras pessoas, os próprios ideólogos alemães criticados por ele e que trabalham com concepções de ideias e por isso têm mais razão do que ele, apesar às vezes da imprecisão, digamos, antiprofissional da maioria deles. A gente vê por esse texto de Max Stirner, a gente vê muitos termos inadaptados e tal, que eles estão tateando. Essa questão vale também para todos os utopistas e para Proudhon. Marx era efetivamente mais rigoroso, os conceitos, as categorias não são dúbias, entendeu? Ele tem problemas na concepção geral, mas na questão do rigor da exposição e compreensão do real, inegavelmente ele é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. E eu vou confirmar essa questão, quer dizer, revalorizando os ideólogos alemães, exatamente por causa disso.
Porque, na verdade, quer dizer, a minha tese aqui, que eu estou colocando aqui, é exatamente que tem uma relação, como Hannah Arendt mostrou, entre a ideia comunista e a visão liberal, como eu já falei inúmeras vezes. E como eu falei na palestra anterior, dentro dessa perspectiva, a visão de Nietzsche não é totalmente fora de propósito. Pode se juntar também. Eu vou falar sobre Hannah Arendt proximamente também. Essa proposta que eu considero muito certa está em A Condição Humana. E eu acredito realmente que ela tem razão. Por quê? O que Marx diz, o que ele faz, procura esclarecer para si mesmo, é exatamente a ideia de que ao longo da história, isso está na parte da ideologia alemã referente a Feuerbach, ele diz claramente que existem duas questões que devem ser vistas e que os ideólogos alemães não veem: o trabalho e o sistema de trocas. Em cada época, em cada sociedade, você tem formas de trabalho na medida em que você tem um sistema de trocas específico. Um sistema de trocas específico. Cada época, em função das forças produtivas, em função do acréscimo, do modo como você distribui aquilo que as forças produtivas, ou seja, o trabalho, produz, nós temos efetivamente uma forma de existência da sociedade, entendeu? Que é, na sua maior parte, baseada na exploração de uma classe sobre as outras classes produtivas, e isso vem desde o mundo antigo, desde a pré-história. Na medida em que os homens vão evoluindo na sua construção de forças produtivas, vocês observam que a ideia do prefácio de 1857 está efetivamente já em germe nessa concepção. Os homens vão produzindo e mudando o seu sistema de trocas de acordo com a forma de organização do trabalho, ou seja, da sua exploração. Marx dá uma série de exemplos históricos sobre essa questão, mas de modo geral o que fica claro na história universal, entendeu? Na história universal de que ele está tratando, é que sempre uma classe sobrepõe a outra. Ela se forma na medida em que a capacidade produtiva aumenta, mas mantém o sistema de trocas adaptado aos seus interesses específicos, usando uma estrutura administrativa que é o Estado, para manter essa situação. Ele fala na questão da classe dominante, na classe dominada, e assim sucessivamente. Nesse sentido, quer dizer, ao longo da história, isso ele também está muito inserido no século XVIII e nesse início do século XIX, a tendência da sociedade, da história universal, da sociedade universal, é que a capacidade, o incremento das forças produtivas leve a uma situação em que é possível, de uma certa maneira, distribuir para toda a sociedade, esses bens que são produzidos. No passado, as forças produtivas, elas não eram capazes, evidentemente, de alimentar a todos. Essa escassez era dominada pelas classes dominantes e a fome era uma forma, inclusive, de dominação, uma forma de exploração. Mas, sob o capitalismo, a capacidade de distribuir para toda a sociedade se faz presente pela primeira vez. E é aí, em 1820, no auge da segunda onda industrial, que os utopistas, economistas como Ricardo se perguntam, com tanta capacidade produtiva, capaz de prover à humanidade, por que uma pequena parte fica, entendeu, com tudo e a outra não fica? Então Marx tenta começar a dar uma resposta a esse tipo de situação que ele vai fixar em definitivo no Capital. Mas ele está realmente fazendo nesse momento uma retrospectiva de como acontece na história universal o processo de distribuição dos bens pelo sistema de trocas, a quem interessa esse sistema de trocas e o fundamento subjacente que é o incremento das forças produtivas. Do ponto de vista da história universal, nós podemos dizer que não houve incremento das forças produtivas, isso é reconhecido por Althusser, da passagem do Império Romano, da Antiguidade, para o feudalismo.
Mas no plano geral da história universal, a tendência é sempre o incremento das forças produtivas. E na medida em que as forças produtivas vão crescendo, a questão da inevitabilidade do comunismo se coloca. Isso é uma repetição de Lessing, o principal dos iluministas alemães, que já tinha dito na história da ascensão do homem que o comunismo era inevitável. E ele segue essa visão aqui, ele segue esse princípio aí. Ou seja, na medida em que o ser humano, na relação com a natureza, é capaz efetivamente de construir bens capazes de serem distribuídos por todos, de produzir bens para serem distribuídos por todos, o ser humano inevitavelmente vai colocar essa questão de que é possível criar uma sociedade em que todos tenham acesso a isso. Como isso vai se fazer? Para ele, a única forma de fazer isso é exatamente que a sociedade como um todo tome para si o modo de produção e produza em seu favor, em favor dela própria como um todo. E aí, nesse momento, quando a sociedade é capaz de fazer isso, ela se libera pelo acúmulo de abundância de bens do trabalho excessivo. E mais do que isso, ela se libera da natureza, das exigências da natureza, progressivamente, adquirindo uma autonomia. E aí é que eu, desde pequeno, desde os anos 80, eu fiquei bastante empolgado com uma parte dessa concepção e fixei há muitos anos um trecho da ideologia alemã que eu vou citar agora para vocês aí. Finalmente, a divisão do trabalho oferece logo o primeiro exemplo de como, enquanto os homens se encontram na sociedade natural, ou seja, dependentes dela, ou seja, enquanto existir a cisão entre o interesse particular e o comum, enquanto, por conseguinte, a atividade não é dividida voluntariamente, mas sim naturalmente, a própria ação do homem se torna para este um poder alheio e oposto que o subjuga, em vez de ser ele a dominá-la, e que assim que o trabalho começa a ser distribuído, cada homem tem um círculo de atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto. Foi o que eu falei. O sistema impõe a ele um sistema de troca que é conveniente a uma classe só e do qual não pode sair. Será caçador, pescador ou pastor, ou crítico, e terá de continuar a sê-lo, se não quiser perder os meios de subsistência. Ao passo que na sociedade comunista, na qual cada homem não tem um círculo exclusivo de atividade, mas se pode adestrar em todos os ramos que preferir, a sociedade regula a produção geral e, precisamente desse modo, torna possível que eu faça uma coisa hoje e amanhã outra, que casse de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha e critique depois da ceia, tal como me aprouver, sem ter de me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. Quer dizer, uma crítica à especialização. Tem muita gente que deveria ter essa concepção, essa visão da realidade, entendeu? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje as pessoas deviam, alguns radicais de esquerda deviam ter essa visão. Eu trabalhei exatamente com uma concepção totalmente especializada. Na União Soviética, quer dizer, no socialismo real, nada disso está presente lá. Nada disso está presente no socialismo real. Entendeu? Quer dizer, o socialismo real se tornou especializado, se tornou totalmente controlador da atividade humana individual. Falta muita coisa aqui que Marx poderia ter dito, mas ele é profundamente datado. E como tal, ele não desenvolve certas ideias e talvez não pudesse ver na sua época. Compreende? Aquele que me assiste tem que compreender esse tipo de coisa. O que ele quer dizer? Na medida em que você, coletivamente, constrói uma realidade, entendeu? Constrói uma realidade produtiva que possa ser distribuída permanentemente, você se liberta da escassez da natureza e do modo como os homens controlam essa escassez. E a partir do momento em que isso acontece, você tem tempo livre, que ele fala em outras partes, para poder se dedicar ao que você quiser, de acordo com as necessidades da natureza. Mas é evidente que as limitações deles são evidentes, quer dizer, as formas de consciência social também ajudam
a melhorar essa relação. A pura e simples dicotomia entre público e privado, quer dizer, entre o interesse particular e o geral, a integração disso aí não é possível de forma alguma. E a tentativa, por exemplo, de fazer essa integração pela força, entendeu, o que aconteceu no leste europeu, não tem guarida, evidentemente, na realidade. Há verdades na sociedade capitalista e burguesa, por isso que eu digo Marx é revolucionário e faz uma ruptura aqui, que precisam continuar. Não há razão para pensar que o interesse particular vai perder autonomia em relação ao interesse coletivo, a não ser no plano econômico só. Mas no plano individual ele pode continuar. E nesse sentido ele deveria ter sido mais, pesquisar mais a questão da propriedade privada, a questão da propriedade individual privada, que é muito importante. Ele teria que discutir também a questão dos direitos de intimidade. Esses trechos, essas ideias, serviram aos propósitos totalitários, sim. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas levaram isso literalmente num contexto que já era discutível, até porque os ideólogos alemães tinham atenção a essas questões. Eles estavam certos, de uma certa maneira, em fixar essa autonomia, mesmo que eles sejam imprecisos, como Fourier, Max Stirner, Bruno Bauer, enfim, Proudhon, eles tinham razão em fixar essas ideias, essas ideias autônomas como essenciais às relações humanas, que não acabariam com a questão da pura coletivização dos interesses econômicos humanos. Existe mais coisa além da própria economia, da necessidade de produzir trabalho. Em alguns momentos da sua carreira, até o final da vida, Marx tem insights dessa autonomia. Ele fala na história das mentalidades, na história da cultura, mas não atribui um significado basilar, fundamental, que essas coisas vieram a ter depois. Então, nesse sentido, numa época comunista, em que o sujeito pode ser pastor, crítico, ou outra coisa, de acordo com as suas necessidades pessoais, que é o que ele está dizendo aqui, de acordo com as necessidades do grupo, apesar disso, quer dizer, ele tem necessidade de uma intimidade, tem necessidade efetivamente de uma propriedade individual, e não há razão para se crer que, por exemplo, uma empresa pessoal não possa existir, evidentemente, dentro da sociedade, dentro dessa sociedade comunista utópica. Não há como fazer esse tipo de contradição. O que acontece aqui é que o indivíduo fica individualizado, quer dizer, ele tem também, embora ele se integre, ele seja beneficiado por uma visão coletiva, ele se autonomiza também. Acho que em termos dialéticos, Marx errou aqui no sentido de que ele vê essa dialética entre o particular e o geral, mas não vê também que do outro lado, como consequência, o individual, o particular, adquire uma autonomia como nunca houve, como nunca haverá na sociedade. E nesse sentido, você tem que proteger com a propriedade individual, com a capacidade de trabalho, entendeu? Esse indivíduo. A pura subsunção desse indivíduo, desse interesse particular, entendeu? No interesse coletivo, parece uma repetição de um erro do capitalismo e da interpretação dele próprio. Por quê? Ele diz que o interesse particular está dissociado do interesse coletivo, entendeu? Por causa da imposição do interesse coletivo que está sob dominação de uma classe. Então, na verdade, não há essa dicotomia, pura e simplesmente. O que há, efetivamente, é uma imposição de uma classe sobre outra. E quando o interesse coletivo, no sentido próprio do teu, aparece, o indivíduo, já agora libertado da escassez e da natureza, adquire uma autonomia que deve ser protegida, que pode ser desenvolvida. A questão é só o modo de produção, não é no indivíduo especificamente. Schumpeter, né, faz essa proposta de que cada homem tem que ter a sua empresa, que é a base da nossa lei aqui, da microempresa individual. Isso é perfeitamente casável, entendeu? Essas ideias são perfeitamente possíveis de juntar.
E mais do que isso, fica claro que alguns dos ideólogos alemães, como Marx e Stirner, têm razão em falar em liberalismo. Por quê? Porque aí você tem uma sociedade que o indivíduo é livre, em que ele tem uma autonomia de tempo livre, entendeu? E isso me parece perfeitamente consentâneo com a visão liberal, bem como com a visão anarquista, bem como com essas visões modernas, até socialistas, que eu acho discutível e tal. Isso tudo tem um significado acoplável, casável com essas visões de Marx. É isso que eu queria dizer hoje nessa palestra, que na verdade a visão de comunismo de Marx é contraditória ao socialismo real, que a gente precisa retomar, evidentemente, essas ideias. É o que eu vou fazer nas próximas palestras. É perfeitamente possível construir, evidentemente, comunismo, não obrigatoriamente, mas como decisão, quer dizer, uma sociedade sem classes, sem cair nas violências e brutalidades do socialismo real, que é uma coisa completamente fora do pensamento de Marx. Agora, é uma observação que eu quero fazer, que os liberais fazem. Algumas das monstruosidades stalinistas e do socialismo real estão efetivamente em Marx por causa dessas lacunas que ele possuía em relação à cultura, em relação à subjetividade, em relação a que só se pode suprir colocando Kant. Não adianta vir com história de o caderno de Spinoza, tentando recuperar o materialismo imanentista dele. Não adianta fazer nada disso, entendeu? A única forma de resolver essa contradição é como Habermas, a Segunda Internacional, os austro-marxistas fizeram, acoplar a ele a figura de Kant, o pensamento de Kant, que seria contra ele especificamente, mas não tem jeito, senão nós não temos como salvar essa ideia. E mais do que isso, quer dizer, a gente vê que a ideia comunista é uma ideia de quase 100 anos, é uma ideia de quase 2000 anos. Ela nasce com o cristianismo, de cada um, segundo sua capacidade, a cada um, segundo a sua necessidade. É uma ideia defendida por São Paulo, que era comunista, entendeu? Quer dizer, então ele defendia isso na comunidade primitiva cristã, havia essa defesa. Ora, admitindo a desigualdade, nós estamos também nos referindo efetivamente a uma concepção de Locke, dos liberais, que os homens são por natureza desiguais. Nós podemos diminuir a distância entre um e outro, mas o problema da desigualdade não se resume só na questão da sociedade de classes, mas também está enraizada na natureza humana. Existe uma natureza humana. Quando Stalin fala só em vontade, ele está se referindo a algo que não está em Marx. Por outro lado, a concepção dialética fechada de Marx é o que dá origem aos manuais soviéticos. Essa falta de uma autonomia das ideias propicia certas incompreensões, evidentemente, né? Se o sujeito não se dedicar a compreender exatamente, a ver Marx na moldura da sua época, isso aí cria, evidentemente, condições para pensar o homem só como fenômeno econômico, de trabalho, e não é. Ele é mais do que isso, ele é também tomada de consciência, e essa afirmação não tem nada de idealismo. Ela é uma consequência da realidade. Marx analisa do ponto de vista intelectual, a partir de certos modelos explicativos, mas ele pede o contato com a experiência humana real, por incrível que pareça. Há um elemento de idealismo nele também, por incrível que pareça, mas que está de acordo com toda a ideologia, porque ele opõe o mundo real à ciência, e não só as outras experiências, formas de consciência social e saber que existem na experiência humana em geral. Bem, amigos, então eu termino aqui, entendeu, essa minha segunda palestra, eu fico à disposição, vou fazer o certificado, se quiserem fazer perguntas podem fazer, no meu e-mail que eu já passei aí para vocês. Ok? Até sábado que vem e obrigado aí pela atenção.